Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né, que seja o horário que você vai assistir. Viemos aqui apresentar nosso trabalho em cima de um artigo, né? O tema do trabalho nosso é impactos na agricultura de precisão na economia brasileira, da, da disciplina Tópicos em Agricultura de Precisão, da professora Marisa. E os discentes do grupo são eu, Gustavo da Cunha Alves, Bruno Daniel e Juan Felipe. Bom, nosso artigo foi pego em cima da autora, né, Cíntia Cabral da Costa. Essa pesquisa foi buscada num livro, né, em Agricultura de Precisão, que o título é chamado Um Novo Olhar, capítulo 1. E vamos começar na parte da introdução. Bom, quais são os benefícios, né, os principais benefícios hoje na agricultura de precisão que vem virando por esta tecnologia? Bom, essa tecnologia ela vem trazendo uma baixa, né, economia em questão de insumos, né, para que você possa diminuir o gasto de insumos, menos poluição na água e no meio ambiente. Bom, com essa diminuição de insumos, faz com que você tenha um custo muito menor, mas que com esse menos custo você consiga produzir até mais ou a mesma quantidade que você produz, né? A mesma proporção. Bom, ela vem englobado com um novo manejo aí na agricultura de precisão, né? Que é o sítio específico, que é o manejo de lavouras agrícolas e pecuárias. Bom, qual é o objetivo desse estudo? O objetivo desse estudo é o que? Ele mostrar, né, o quanto que esse uso de manejo, né, na agricultura de precisão, ele nos traz de facilidade, de economia no campo. Igual citamos aqui, os produtores rurais, né, nos Estados Unidos no ano 2009. Bom, teve 85% deles utilizado alguma tecnologia de agricultura de precisão em algum momento da produção. Bom, eles não estão usando totalmente, mas estavam em estudos, né, no ano 2009. Desde 62,6% utilizaram os métodos de agricultura de precisão para aplicação de fertilizantes e 55,5% utilizam para aplicação de pesticidas. Bom, aqui está a porcentagem de quantos que ele usa, né, dessa técnica na agricultura de precisão lá nos Estados Unidos no ano 2009. Isso. Já no Brasil, né, sabe-se que o uso maciço da agricultura de precisão não é uma realidade. Bom, materiais e métodos, né? Para conseguir realizar esse trabalho foram analisadas as informações no ano 2006. Bom, com estudos, né, em cima desse ano 2006, foi verificado quais os benefícios que vão trazer, qual a importância desse manejo, qual a importância desse sítio específico. E com base nos resultados foram traçados panoramas elaborados em cenários para identificar os possíveis impactos, né, na agricultura de precisão na economia brasileira, que é o tema do artigo. Bom, os impactos sociais e econômicos analisados foram 4, né, número de empregos, seriam trazendo de empregos, valor da remunerações, valor da produção e valor nas importações e PIB, que é muito importante. E os choques na agricultura de precisão, né, foram o aumento na produtividade da cultura e a redução no uso de fertilizantes químicos, né, fez com que se utilizasse bem menos. Bom, continuando resultados e discussões, na primeira tabela, que logo vamos mostrar, né, teve os dos insumos da produtividade, que foi estudado, né, estimado os impactos dessas duas questões, que foi o insumo e a produtividade, e os dados apresentam várias, né, declividades. Bom, como vocês podem ver, o estudo sobre impacto na agricultura de precisão, né, na aplicação diferenciada do insumo
sobre o consumo, né, dos insumos agrícolas e sobre a produtividade em relação ao uso uniforme dos insumos. Bom, como vocês podem ver, do lado esquerdo da tabela, a fonte, né, ela demonstra todos os estudos no ano e pelos autores que fez os estudos, o produto analisado, né, que foi a cultura analisada, o insumo avaliado, a variação no uso do insumo e a variação na produtividade, né, se teve um aumento, se teve uma diminuição, se foi gasto mais, se foi gasto menos, né, a porcentagem disso tudo. Bom, a produção agropecuária no censo de 2006, segundo o IBGE, está separada em 9 categorias. Bom, as 9 categorias a gente trouxe, que é a lavoura temporária, horticultura e floricultura, lavoura permanentes, sementes, mudas e outras formas de propagações vegetal, pecuárias e criação de outros animais. A produção florestal, né, que é plantadas, e a produção florestal nativas, que é naturalmente a própria floresta, né, se desenvolve sozinha. E a pesca e a arquitetura. Bom, das 9 características a gente separou aqui 3, que é a pecuária, né, que ocupa a maior área de 62% do total, com uma área média de produtividade de 90 hectares. Lavouras temporárias, 25% do total, com área medida das propriedades de 44 hectares. Lavouras permanentes, com 6% no total, com área média das propriedades de 34 hectares. E com isso, né, observado na tabela que a gente acabou de mostrar, contempla a produção agrícola, né, das lavouras temporárias ou permanentes. Bom, já nas lavouras temporárias, né, devido às informações aí dadas pelos IBGE, 63% do valor da produção desta lavoura ocorreram em lavouras com mais de 100 hectares. Em termos de área plantada, 53% da lavoura temporária estão em área com mais de 100 hectares. Bom, aqui os dados mostram, né, tanto o tamanho da área e a porcentagem, né, que foi obtida aí a produção. Já nas lavouras permanentes, dados do IBGE também, todos dados pelo IBGE, 42% do valor da produção desta lavoura ocorreram em lavouras com mais de 100 hectares. Já áreas plantadas, né, foi 48% das lavouras temporárias, que está em uma área de 100 hectares. Bom, a escolha do produto. Foram escolhidos 3 tipos de cultura: cana-de-açúcar, com 27% do valor da produção e 11% da área plantada com lavouras temporárias, o milho com 16% e 24%, respectivamente, do valor da produção, né, da área plantada com as lavouras temporárias, e a soja com 24% do valor da produção e 32% na área plantada com lavouras temporárias. Bom, esses 3 produtos corresponderam a 67% do valor da produção e da área com lavouras temporárias no país no ano 2006. Lembrando que esse estudo foi feito em 2006 e com 67% dos valores produtivos de produção em uma das áreas com lavouras temporárias. Bom, foram simulados dois cenários, né, aí na área da atividade, né, com mais de 100 hectares para as produções selecionadas. Bom, o cenário foram 10% de aumento na produtividade e 10% de redução do consumo de fertilizantes. Bom, além de diminuir, vamos dizer, esse artigo, além dele vir, né, esse estudo que foi feito, além dele vir para diminuir o gasto de insumos, também um gasto de fertilizantes, né, como foi citado antes. E igual que os produtos que foram usados que foi produzido através dessas culturas foi o açúcar, né, etanol para a cana de açúcar, a ração animal, que foi o milho, né, para milhos, que com esse cenário foram produzidos esses tipos de utilização, né, de alimento, de combustível, e o benefício de produção vegetal, que é o óleo e o farelo, né, de soja, que é muito usado aí para gado também. Corresponde, vamos dizer aqui, né, vamos citar aqui, na verdade,
o que corresponde, qual é o valor, né, trago por essas culturas nessa produção que foi citada. Bom, 3,564 milhões de milho, 7,273 milhões de soja, que isso é a quantidade que o Brasil representa hoje na sua produção no Brasil, né, na plantação temporária aí que eles citam. 19,403 milhões de açúcar, utilizado 50% da cana. 11.542 milhões de etanol, utilizados em 50% da cana. 3,943 milhões de ração e 19,105 milhões de óleos e farelos de soja. Bom, nesse último cenário foi analisado, né, os setores correspondentes à produção da cana-de-açúcar, como eu citei, do milho e da soja, e os coeficientes usados, né, de adubo e fertilizantes, que foi reduzido em 10%, né, veio aí para reduzir bem na lavoura. Bom, já para o cenário 1, né, o aumento de 10% de produtividade foi indicado nessa lavoura nova, né, com cálculos para-choque que foram exatamente 10% superiores aos valores descritos anteriormente. Bom, os ganhos com essa economia foram de ordem de 20 bilhões de produção, 10,8 bilhões de PIB, 3 bilhões de remuneração e cerca de 455 mil empregos. Quer dizer, olha o avanço que trouxe, né? Olha a importância na questão de bilhões de produções, na remuneração, no PIB, que é muito importante hoje para o nosso país, e o emprego, né, que teve um aumento aí de cerca de 455 mil. Bom, as perdas econômicas, né, foram 0,9 bilhões de produção, né, 0,1 bilhões do PIB, 0,1 bilhões de remuneração e cerca de 14 mil desempregos, né. Este recurso ocorreu porque foi os impactos do ganho da renda, né, por parte da produção, foi inferior a perdas econômicas e provocadas pela redução do consumo de fertilizantes. Bom, aqui a gente trouxe uma tabela que os impactos, né, são econômicos na economia brasileira, que resultantes da diferença entre o cenário base e os cenários considerados, com o aumento da produtividade. Bom, no cenário 1, ou a redução, né, no uso de fertilizantes, que é o cenário 2, pelo uso de agricultura de precisão. Bom, aqui, ó, no cenário 1, foi o uso de, né, a redução de fertilizantes, do uso de fertilizantes. E no cenário 2, foi o uso da agricultura de precisão. Bom, a produção foi cerca de 20 milhões de reais no cenário 1 e no cenário 2, 992 milhões de reais. Quer dizer, teve um avanço aí bem grande, né? O PIB foi de 10.856 e já no cenário 2, 132. Remuneração foi de 3.188, já no cenário 2 foi de 153. Importação foi cerca de 635 no cenário 1 e no cenário 2, 70. Emprego, né, números de emprego, foi 454 mil, né, 905, que foi o que eu citei, que foi aproximadamente quase 455 mil empregos. E no cenário 2 foi 13.899 mil empregos. Bom, a nossa conclusão aqui do nosso trabalho veio nos mostrar o benefício da agricultura de precisão com o sítio econômico. Isso tudo que a gente mostrou, informações que a gente conseguiu através do artigo, através de estudos, que é o que? É o aumento da lucratividade na produção rural, o uso, né, de insumos vem na questão de diminuir o gasto de insumos, né, que seja um gasto só aquilo que necessitam, e os benefícios para a economia, né, como um todo,
que as vantagens, né, da técnica que vem cada vez mais aí crescendo e na redução de perca, né, e aumentando sempre a produtividade. Bom, aqui é a bibliografia, né, do nosso trabalho onde foi tirado, e agradeço a todos aí que assistiram a nossa apresentação.